Olá, boa tarde. O meu nome é André de Castro, eu sou de Portugal, mais propriamente da cidade do Porto, embora neste momento esteja em Lisboa a trabalho a fazer workshops. A minha profissão neste momento é ser designer de peças em tricô e formador também. Dou um pouco de formação por todo o país, ou seja, faço uma viagem sempre de norte a sul do país para ensinar tricô. É basicamente esse o meu trabalho a 100%. Você viaja muito para Portugal? Onde que você normalmente dá aulas? Como que funciona? Normalmente é mais fácil, existe mais público nas grandes cidades. Tenho grande parte dos workshops no Porto, mas a maioria em Lisboa. Embora eu me desloco por diversas cidades mais pequenas também. As técnicas tinham parado um bocadinho no tempo. E como eu sabia que existia muito para além disso, porque tinha já estudado um pouco no estrangeiro e tinha lido livros sobre o assunto, resolvi aprofundar e ir fora, buscar conhecimento e aprender para trazer para cá, para Portugal, novas técnicas que as pessoas não conhecessem. E resolvi fazer disso o meu modo de vida. Foi um bocadinho por acaso. Primeiro ainda mantive em paralelo as duas atividades, o tricô e a música, até que há 2 anos para cá, como disse, fui convidado para ser embaixador da ROA. Comecei a ser muito mais conhecido em termos do assunto e agora dedico-me a 100% sobre isso. Entretanto, fiz também depois um curso em design de moda, ilustração de moda, etc., que me veio dar uma bagagem enorme para o que eu faço hoje em dia, que é sobretudo a parte do design de peças, que comecei a desenvolver há 1 ano e meio para cá, e dar aulas também de tricô. Quando você fala disso da técnica do tricô em Portugal, está parada, o que você explica um pouquinho mais disso? O que você acha que falta para as tricoteiras daqui melhorarem o seu tricô? Sim. Neste momento já existe muito de coisas que talvez há 4, 5 anos não tivesse ouvido falar tanto e não fosse tão corrente. Por exemplo, antigamente era muito recorrente fazerem as peças, as camisolas, o que quer que fosse, em partes, ou seja, por exemplo, as partes da frente, as costas e cozer as partes todas. Fazer uma coisa totalmente em circular, fazer uma peça inteira sem costuras, era uma coisa que algumas pessoas já conheciam, mas talvez por influências de pessoas que tivessem vindo de fora, não era uma coisa muito vulgar. Depois existem outras técnicas que as pessoas não usavam tanto. Por exemplo, uma delas, que é uma das minhas favoritas e que eu me dedico muito, é o brioche. O brioche, em Portugal, não era praticamente conhecido até eu ter trazido a técnica para cá. Havia algumas pessoas que conheciam de livros, do trabalho da Nancy Marchand, com quem eu estudei fora do país, mas não estava muito enraizado. Eu tenho desenvolvido muito esse trabalho. Outra parte também, a parte de trabalhar com cores, por exemplo, a parte do ferrare. Havia pessoas que também faziam trabalhos com cores, o chamado jacquard, que muita gente chama normalmente o jacquard. Eu gostaria sempre de ir um bocadinho mais longe. Eu gosto muito da parte do trabalho de cores, mas gosto também muito da parte que tem a ver com o tricô próprio de cada região. Portanto, dei-me ao trabalho de ir mesmo às Ilhas Shetland, aprender como eles trabalham lá, exatamente trabalhar com cores, em ferrare e tudo, para poder trazer para cá a tradição desde a origem. O mesmo se passa, por exemplo, com outros tipos de trabalhos, os rendados estónios, por exemplo, trazê-los mesmo da Estónia para cá, ou seja, ir mesmo ao sítio onde são feitas essas técnicas para poder trazer a essência da técnica. E você acha que aqui em Portugal tem um grande interesse das tricoteiras do país nesses assuntos? Sim, você percebe sim. As pessoas interessam-se muito por técnicas novas, por coisas que nunca viram, por designs diferentes, inovadores, que hoje em dia já se vai encontrando muito. Existem cada vez designers mais conhecidos, com coisas fabulosas, sim. Foi um bocadinho abrir a mente às pessoas. E no que dizes respeito não só a técnicas, não só a modelos, mas também, por exemplo, à questão dos fios. As pessoas tinham muito, quando eu comecei a dar workshops, a mentalidade um bocadinho ainda dos fios de acrílicos, que é uma coisa que veio muito da década de 70, 80, etc. E incumbir às pessoas, levá-las a ter uma mentalidade de que estão a perder tempo numa peça
uma peça, uma camisola demora horas a fazer, e fazê-la com um fio que seja de uma qualidade inferior custou um bocadinho no início, mas agora toda a gente já está rendida à qualidade dos fios e já procuram sempre as fibras naturais, os tingimentos naturais, os fios que são 100% merino, com seda, e já estão a deixar de parte aquele vício, entre aspas, que tinham pelos acrílicos. Exatamente. O baratinho que sai caro. Exatamente, sim. Aqui sim. também, né? Sim, no Brasil sim. também é assim. Sim, porque normalmente as pessoas pensam que... eu compreendo um bocadinho, porque, por exemplo, uma pessoa quando está a começar a tricotar, é óbvio que não vai comprar um fio caro para experimentar, porque tem medo de o estragar e tem medo que a peça não fique bem feita, não é? Mas a partir do momento que a pessoa já tem confiança nela própria, percebe que o tempo que gasta é um investimento. E esse investimento há que o fazer também com fios de qualidade para que a peça perdure. E eu, por exemplo, vi peças da Rowan, que é com a marca que eu trabalho mais, peças do início, quando eles começaram com 30 e 40 anos, que estão como se fossem feitas hoje. Ou seja, o material é de boa qualidade, isso nota-se a diferença. E penso que vale a pena a pessoa investir um pouco mais para ficar com peças que possam usar sempre e que possam ficar com bom aspecto, corrente, sim. E com relação ao grupo, você tem é moderador de um grupo no Facebook, né? Você quer falar um pouquinho do grupo? Como Sim. Que... Eu sou moderador do grupo, juntamente com outra pessoa, com uma amiga, que chama-se Tânia. Aquele grupo foi-me dado um bocadinho, estava um bocadinho ao abandono quando eu peguei nele. Ele foi formado por outra senhora, que neste momento já não é moderadora do grupo, que o criou. E quando ela me convidou para ser moderador do grupo, ele estava um bocadinho dado ao abandono, porque não havia ninguém que colocasse assuntos interessantes, que mostrasse, que dinamizasse o grupo, por assim dizer. Então, eu como estava já nessa altura já bastante ligado ao tricô e já fazia workshops para o país todo, etc., incumbi-me também um bocadinho na função de mostrar nas redes sociais o que é feito. Portanto, existe uma divulgação e uma partilha das pessoas pelo interesse do tricô, cada um mostra os trabalhos que está a fazer, existe um bocadinho de espírito entre ajuda entre todos, e neste momento é o grupo português com mais número de seguidores. Penso que já ultrapassamos os 60 mil pessoas no grupo, sim. E como que é essa moderação? O grupo em si, o que você promove? Sim, nós desenvolvemos diversas ações. Existem muitas vezes projetos que eu coloco lá para as pessoas fazerem como desafios, por exemplo. Lá está o tricotar em conjunto, o chamado em inglês CAL, o Knit All Along. Faço muitas vezes, porque ainda existem algumas pessoas com dificuldade em ler modelos em inglês. Eu às vezes faço algumas traduções de modelos para as pessoas poderem usar lá. Existe também, uma vez por ano, o evento que vai ocorrer no sábado também, que é o Dia Mundial de Tricotar em Público, em que nós fazemos uma festa grande. Aonde vocês fazem aqui? Nos 2 últimos anos nós fizemos no Parque das Nações, em Lisboa. Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa, sim. Este ano vamos fazer aqui em Lisboa também, mas aqui perto, na Avenida de Roma, num parque mais pequeno que aqui tem, este ano. Porque o Parque das Nações era relativamente grande e as pessoas ficavam um bocadinho espalhadas, então nós resolvemos arranjar um sítio mais aconchegante para fazermos o Dia Mundial do Tricotar em Público. Ok, nós também vamos fazer lá, Sim. nós sempre fazemos. Como você percorre Portugal, você acha que você consegue fazer essa interação entre as tricoteiras? Você consegue aproximar essas tricoteiras? Como que... Sim. Muitas das minhas alunas são um bocadinho transversais entre os sítios onde passam. Principalmente aqui em Lisboa, algumas fazem workshops aqui, depois fazem noutro sítio, vão conhecendo pessoas diferentes. É claro que em pessoas que estejam muito distantes no país, às vezes é mais complicado. Mas existe uma coisa que eu também faço, provavelmente se calhar já viram anunciado, que fui a primeira pessoa a ter um bocadinho, entre aspas, a ideia em Portugal, que são os workshops online. O que é isso? Eu dou formação online através de Skype, ou seja, por videoconferência, para as pessoas que estão em sítios mais distantes do país e que não podem vir aos meus workshops presenciais, ou até porque preferem fazer os workshops em casa. O que se passa é que todas as noites existe um calendário que é lançado no início do mês, com os workshops online que eu vou fazer para esse mês. As pessoas inscrevem-se e
quase todas as noites eu tenho aulas online por videoconferência e as pessoas de diversas partes do país juntam-se na videoconferência e fazemos as aulas online. Eu consigo ver o trabalho que elas estão a fazer, elas conseguem me ver e ouvir. É como se fosse exatamente uma aula presencial, só que por videoconferência. E neste momento eu tenho praticamente os lugares sempre todos esgotados, logo lanço as coisas. Isso para chegar ao ponto que me estava a falar, que é o de reunir as pessoas. Já houve casos de pessoas que eram do norte do país e outras do sul do país e, por exemplo, claro que não é sempre, mas neste evento o Tricotar em Público quiseram vir de propósito dos diversos pontos do país para conhecer as colegas com quem privavam nas aulas online. Ótimo. À noite. O que você gostaria de deixar de recado para os tricoteiros brasileiros? O que é que eu gostaria de deixar de recado? Eu gostaria muito que o tricô continuasse a ser, como agora está a ser cada vez mais visto, mais em moda, que as pessoas não tivessem muitas vezes receio, nem preconceito, porque às vezes as pessoas, não sei se passa, como se passou aqui há uns anos em Portugal, que as pessoas tinham um bocadinho de vergonha às vezes de tricotar quando estivessem num café, na rua ou qualquer coisa do género. Aqui existia um bocadinho esse estigma, aqui em Portugal, agora já não se passa. Gostaria também que lançassem ideias novas, que interagíssemos. Era engraçado fazer uma interação entre o Brasil e Portugal, uma vez que temos em comum várias coisas, uma delas a língua, não é? Sim. E que viessem pessoas daqui lá, pessoas daqui também irem lá fazer coisas diferentes, para desenvolvermos um bocadinho algum projeto em conjunto ou alguma coisa do género. Até porque nós aqui na Europa temos uma grande tradição de técnicas de tricô e basicamente acho que, talvez, para não dizer tudo, vem um bocadinho da tradição europeia do tricô, não é? A nossa parte também, a parte portuguesa de tricotar, como tiveram, se calhar vão ter a oportunidade de ver, pelo que eu estive a fazer um bocadinho, é uma forma também diferente de tricotar, que ajuda em alguns aspectos técnicos do tricô até, facilita em algumas coisas. Por exemplo, trabalhar com cores, a portuguesa é bastante mais simples do que trabalhar com a mão, outras coisas também. E uma forma de haver troca de experiências entre o que existe do outro lado do oceano e o que existe deste lado daqui. Ok. Muito obrigada.